porque é um assunto, assim, muito delicado. Queria que o senhor já começasse falando conosco aqui como a neuropsicologia e análise do comportamento enxergam a depressão. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Cleovane. Mais uma vez, boa tarde aos demais ouvintes. A depressão hoje é vista como a doença do século, né? Tem muitas pessoas que estão padecendo com a depressão e elas não estão conseguindo se auto-perceber ou avaliar e entender que elas estão depressivas. E quando a pessoa não consegue identificar a depressão, a tendência dela é continuar definhando e a depressão vai se tornando muito intensa e quando a pessoa vai acordar, ela precisa do auxílio de alguém. O que é que a neuropsicologia fala sobre a depressão? Na verdade, ela faz uma leitura relacionada ao desequilíbrio dos hormônios principais, dos neurotransmissores principais, que é a serotonina, dopamina e a noradrenalina, né? O eixo HPA. O que é que isso significa? Significa que a pessoa que está com depressão ou o desamparo aprendido segundo a análise do comportamento, ela está com deficiência na recepção desses neurotransmissores e há uma desregulação. Por quê? Aí entra a leitura da análise do comportamento. Pela deficiência de reforçadores, né, ou perda de reforçadores no seu ambiente, ou nos diversos ambientes onde ela está inserida, seja no trabalho, seja em casa, no que ela faz. Então, quando faltam os reforçadores, o organismo ou o cérebro deixa de produzir os hormônios ou os neurotransmissores necessários para que a pessoa esteja bem equilibrada. E esses reforçadores estão na falta de reconhecimento, na falta de sucesso, ou, digamos, nas decepções que se tem, nas frustrações que se tem. Quando a gente fala de deficiência de reforçador, está relacionado àquilo que a pessoa criou de expectativa de que alcançaria e ela não obteve, né? Doutor, o que acontece com o cérebro de uma pessoa com depressão? Acontece o seguinte, existe, como já disse, uma desregulação nos neurotransmissores, né? A região mesolímbica, que é a região de recompensa, ela deixa de receber a dopamina necessária para que a pessoa esteja bem. E outra coisa que acontece, o sistema límbico, especialmente as amígdalas cerebrais, ficam em atividade de estresse, né? Dando sinais para o hipocampo e para as glândulas adrenais de que devem produzir os hormônios de fuga. E a pessoa começa a fugir da sua realidade ou fugir das pessoas, ela busca o isolamento porque o cérebro dela não está conseguindo emparelhar bem aquela informação para que ela desenvolva habilidade para lidar com aquilo que é frustrante, com aquilo que gerou sofrimento na vida dela. Mesmo ela vendo que há uma saída, ela potencializa os problemas ou potencializa as, digamos, situações aversivas ou os estímulos aversivos, né? Agora, outra pergunta, doutor. O que é a ativação comportamental e qual é o papel dela nesse tratamento? Ativação comportamental é uma técnica interventiva da análise do comportamento, que se dá por aproximação sucessiva. Significa dizer que a pessoa que está com depressão, ela não consegue ver reforçador, ou ela não está sensível aos reforçadores. Ela não consegue valorizar bem aquilo que faz, ela não consegue dar importância àquilo que faz. Não há mais prazer no que ela faz. Então, nós entramos com a técnica de ativação comportamental. Como é que a gente faz? A gente vai usando a aproximação sucessiva. E, aos poucos, a gente vai mostrando o valor das coisas e fazendo a pessoa enxergar o seu potencial e ela começa a ser reforçada e entender os reforços, a qualidade ou o valor dos reforços para a sua vida. E a gente vai aproximando ela daquilo que é importante, ela vai compreender e vai se auto-reforçar e entender a importância daquilo que é, daquilo que faz, daquilo que ela é ou daquela pessoa que ela é para aquele meio, né, para a família, etc. Bom, estamos no quadro Saúde
emocional com o doutor José Roberto Lira, como eu disse há pouco, é psicólogo, clínico, analista do comportamento e neuropsicólogo. Nivaldo Guimarães, alguma pergunta para o doutor? Muito bem, doutor José Roberto Lira, boa tarde. Eu conversava agora há pouco com o Clevânio e destacava 2 acontecimentos, um em Palmeira e outro em Arapiraca, que nós tivemos, de pessoas que eram muito alegres, e que se suicidaram, todas essas 2 pessoas. A depressão, o que a gente normalmente entende como depressão, a pessoa depressiva, é aquela pessoa triste, retraída. E essa pessoa alegre também pode ser depressão? Um caso de depressão? A alegria pode estar relacionada até mesmo à camuflagem da depressão. Há pessoas que estão depressivas e ela se utiliza do sorriso e ela se utiliza de uma alegria falsa para esconder, até mesmo para fugir. Porque para ela é muito aversivo ser identificada como uma pessoa que está com depressão. Então ela se utiliza de disfarces. Ela está depressiva e ela usa a alegria como um disfarce para fugir, inclusive, de aversivos, que para ela é vergonhoso, né, ser identificado ou visto como uma pessoa que está com depressão. Mas o processo depressivo está ali. Ou a deficiência, por exemplo, chamada de anedonia, né, deficiência nos receptores dopaminérgicos, estão ali. Ela não consegue, a região mesolímbica ou o núcleo accumbens não está sendo reforçado, não está recebendo a dopamina necessária para que ela tenha a verdadeira alegria. Então ela camufla a alegria. É por isso que elas surpreendem a família e os amigos quando de repente comete suicídio. Agora, doutor, dentro daquele tema que o senhor falava agora há pouco, antes da pergunta do Nivaldo, dando uma sequência aqui, por exemplo, como a perda da capacidade de sentir prazer, não é? Sim. É explicada por essas, digamos assim, abordagens que são feitas durante esse tratamento que é feito por vocês da área. Por favor. Sim, é o que nós chamamos de anedonia, né? A neuropsicologia chama de anedonia, que é esse processo, essa deficiência de irrigação das vias mesolímbicas, né? Ou seja, é questão estrutural. Agora, a análise do comportamento, ela consegue fazer uma análise daquilo que no ambiente está causando a anedonia, ou seja, está impedindo a pessoa de sentir alegria. Então, a perda do prazer, a perda da alegria é porque a pessoa não consegue perceber ou não consegue ver mais ou sentir mais o valor dos reforçadores, o valor das coisas que ela faz. Então, para ela, por mais que ela faça aquilo que ela sempre gostou, hoje não faz mais sentido. Por que não faz mais sentido? Porque houve perda de reforçador. É como se todo o esforço não valesse a pena. Você já fez aquele esforço e, rapaz, eu me esforcei tanto, terminou não valendo a pena, né? A gente não diz isso? Aí algumas coisas que a gente diz, eu me esforcei tanto, investi tanto, me dediquei tanto e terminei não sendo nem reconhecido. Por exemplo, vocês radialistas que já deram a mão a alguém, acredito que vocês já fizeram isso, claro, já deram a mão a alguém aqui muitas no rádio, vezes. Já inseriram a alguém na profissão e essas pessoas hoje olham como se vocês nunca tivessem feito nada. Veja, não foi prazeroso. Acontece muito isso. Pois é, acontece muito, eu sei. Então, quer dizer, não foi prazeroso. Aí vocês começam a pensar, não sei se vale mais a pena eu ajudar alguém. Há esse questionamento. Eu sei que por uma questão de humanidade vocês continuam fazendo, mas é natural que a gente... Mas eu já fiz esse questionamento. É verdade. Algumas vezes fiz esse questionamento por ter estendido a mão, ajudado alguém, isso, colocado alguém no rádio e depois você... Não é que você necessita de um reconhecimento. A pessoa pelo menos ser grata. Mas tem que ser. E muitas vezes não acontece isso. Não acontece isso. Não é? É essa perda do prazer. Aí, num processo mais profundo, que é no caso da depressão, aquilo que a pessoa faz no trabalho, os esforços que ela teve, é o caso, por exemplo, de burnout, né? As pessoas no trabalho não sentem mais prazer no trabalho por conta dos aversivos naquele ambiente de trabalho. Por que o isolamento, doutor? Agora uma outra pergunta aqui,
dentro desse tempo, por que o isolamento e também a esquiva? Então, se isolou, se esquivou de fazer alguma coisa, só piora o quadro depressivo. É onde entra o reforço negativo, né? Aquela pessoa tem a sensação, ela entra na fuga, no processo de fuga, de esquiva, porque ela quer fugir daquilo que para ela é aversivo. Só que na proporção que ela foge... O isolamento seria uma fuga. Exatamente, o isolamento é fuga. Então ela vai fugir daquilo que para ela é desconfortável, é o que nós chamamos de estímulo aversivo. Ela está hipersensível aos estímulos aversivos. Qualquer coisa, até mesmo o seu olhar para ela, faz com que ela se sinta, por exemplo, ameaçada. Você olha para alguém e essa pessoa olha para você e te julga mal. Até no teu olhar, ela faz uma interpretação. Isso é hipersensibilidade, gerada por algum tipo de trauma que a pessoa já teve. Por exemplo, ela já teve alguém que olhou para ela de um jeito, esse olhar foi marcante e essa pessoa causou algum tipo de mal a ela. Então, o que acontece? Todos os olhares que se parecerem com aquele olhar é como se fosse aversivo, é ameaçador. Por exemplo, olha, o nosso sistema límbico, ele pega as informações do ambiente, seja um olhar, seja uma palavra, seja o que a pessoa vive, ele faz um emparelhamento com memórias que a gente já tem, experiências vividas. E quando esse emparelhamento ele se assemelha àquilo que você já viveu, mesmo que você não seja uma ameaça, mas se você tem o olhar de alguém que um dia te feriu, então você vai acionar o alerta para fugir daquela situação ou, se possível, eliminar aquele problema ou aquela ameaça. Aí o que acontece? Na depressão a pessoa vai fugir, ela entra na esquiva, ela foge, ela entra no comportamento de fuga. E quanto mais ela foge, mais ela tem aquela sensação de estar protegida. É por isso que ela vai buscar mais e mais o isolamento. Entendi. Uma pergunta que veio de um internauta aqui diz o seguinte aqui. Existem, por exemplo, condições que podem causar sintomas parecidos com a depressão? Sim, sim. Existem situações porque é o seguinte, a depressão ela é um estado constante de adoecimento. E hipersensibilidade a situações que são contraditórias, ou melhor, confrontantes. Né? Situações que contrariam a você, ou situações, digamos, que são aversivas, né? Você não gosta, você foi contrariado. Então é uma situação constante, é um estado constante de dor e de sofrimento e de autopunição, né? Já as tristezas e as decepções que nós temos gera uma reação, sim, que parece com a depressão, mas são momentâneas, você logo volta a se alegrar. O que acontece com uma pessoa depressiva é que ela entrou em um processo, em um condicionamento gerado pelos muitos aversivos ou pelas muitas situações desagradáveis que viveu. Agora, um outro detalhe, doutor, aqui, uma pergunta interessante aqui. Por que simplesmente dizer para quem tem depressão, quem está depressivo, olha, força, não funciona. Essa palavra, olha, força que vai dar tudo certo. É o seguinte, um exemplo prático. Imagine você, alguém que quebrou a perna, você diz, dê uma carreira. Aí não dá. Não dá. Então, é a mesma coisa. A pessoa que está em um estado de depressão ou em desamparo, ela não tem forças. É igual uma pessoa, um amigo meu, um colega nosso da psicologia, conversando com um dos pacientes dele, né? Isso aconteceu comigo também. Acho que o paciente já estava na mesma linha, era um dependente químico. E ele falou o seguinte, você tem que ter força de vontade. Ele foi e disse, doutor, não é força de vontade até que eu tenho. O que eu não tenho é vontade de fazer força. Então, a pessoa que está em depressão, quando você diz para ela, tenha força, se esforce que vai dar certo, você só está dizendo para ela, olha, você está com as pernas quebradas, mas tem que correr. Não existe isso. A pessoa que está em um estado depressivo, ela precisa muito mais de acolhimento e de um ambiente que faça ela refletir e entender a importância de tudo que ela é, de quem ela é para a sua família, de quem ela é para as pessoas e tudo que ela faz, para que ela seja recompensada por alguém que aplaude e reconhece as suas qualidades, ou o que ela está fazendo, o que ela é, por exemplo, na profissão, as suas habilidades, ou se ela mesma consegue enxergar o seu valor e ela consegue a se auto-reforçar. Então, é por isso que entra aquele processo de ativação comportamental. Entendi. Que a gente vai fazendo a pessoa enxergar o valor das coisas. Entendi. Um outro detalhe, às vezes também, por exemplo,
Aí é uma pergunta minha, Sim. não é? Dentro de tudo que o senhor já falou aqui agora. Por exemplo, existem pessoas que são cobradas demais no trabalho, são cobradas demais na vida, são cobradas demais em tudo. Isso é uma sequência de cobranças, enfim. A pergunta é, essa cobrança excessiva, ou até a própria pessoa que tem uma cobrança excessiva daquilo, poxa, eu fiz assim, mas poderia fazer melhor, pode ser melhor. Isso pode desencadear uma depressão, de repente? Pode sim, pode sim. Se ela se esforça muito, chega um momento em que ela se esforça e diz, eu podia ser melhor, começa a fazer autocobranças, e ela não tem um reforçador, ou ela não tem um reconhecimento, ou não é recompensada pelo que faz, é provável que ela possa entrar em processo depressivo. Tá? Agora é óbvio que vai depender muito, a gente diz como na análise do comportamento, a intensidade ou a magnitude da resposta vai depender da intensidade do estímulo. Então veja, de repente eu estou sofrendo estímulos aversivos em excesso e a resposta vai ser de dor e de sofrimento. E em outras pessoas, se você estimula ela na pressão e cobra, ela sente-se desafiada e ela reage justamente com mais intensidade para superar aquilo. Aí vai depender do treinamento, de como a pessoa na vida foi treinada. Entendeu? Depende muito disso. Porque algumas suportam aquilo ali e recebem como sendo até uma forma de crescimento profissional, digamos assim. Exato. E outras nem tanto, né? Outras entram em depressão, porque elas se sentem incapazes. Por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim, porque pelo menos na nossa geração acontecia isso. A nossa geração acontecia isso. Por exemplo, você ia subir uma árvore ou você estava com os seus colegas e os colegas diziam, eu duvido você fazer isto. Chamava você para onde? Para um desafio. Verdade. E quando ele dizia, eu duvido, você até não faria. Mas só pelo fato de você... Duvidar. De alguém duvidar Agora de você. eu vou. Aconteceu muito comigo. Aconteceu comigo. A gente reage pelo desaforo, né? Por ser verdade. desafiado. Hoje não. Quando alguém duvida de mim, não precisa duvidar, não vou não. Mas antigamente a gente comprava a briga. É verdade. Então, há pessoas que compram a briga, mas há pessoas que se deprimem, elas se sentem incapazes. Nivaldo Guimarães, alguma pergunta pra gente? Não, estou satisfeito, né? E já chegando ao epílogo do programa. É mais verdade. uma vez, Eu tenho mais uma pergunta aqui. né? Você tem nenhuma pergunta? Tem umas perguntas Pronto. aqui. Então, mas eu vou Vamos explorar o homem. Isso, mas não eu é? vou ficando por aqui, eu deixo você à vontade. Eu vou ficando por aqui, tão somente Ouvindo. agradecendo esse tempo que o doutor José Roberto teve para ficar aqui conosco, né? E dizer que nós estaremos sempre à disposição. Sim. Obrigado. Eu Né? que agradeço. Sempre à Sempre. disposição, tá bom? Muito então, bem. eu vou me despedindo aqui. Um grande abraço para todos. Já assim, Já, na carreira? já. Meu Jesus, que homem apressado. Eu tô ficando Agora, revoltado. doutor, qual eu é tô o ficando papel? revoltado. Não, fique não. Com a tenha calma. saída dele. Tenha calma, tenha calma. Deixa ele explicar desprezando os a gente, motivos. né? Tenha calma. Agora, doutor, qual é o papel da combinação entre psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico fisiológico? Isso. Por favor. Depende muito do quadro do paciente. Há situações que a psicoterapia ela vai dar conta, mas a gravidade do caso vai exigir muitas das vezes a terapia medicamentosa. Aí entra o papel do psiquiatra, quando ele passa, indica, receita os fármacos para equilibrar os receptores dopaminérgicos e de serotonina, como também estimular a pessoa ao seu bem-estar, né? Através da medicação. Porque a droga, o recaptador, por exemplo, serotonina e a dopamina sintética vai ou ampliar os receptores dopaminérgicos, estimular a zona mesolímbica para a pessoa ter aquela sensação de bem-estar. E assim ela ter a ativação da estrutura cerebral chamada lobo frontal ou córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. E quando essa estrutura está ativa, é que a pessoa consegue ouvir e responder e aprender. Então, o que acontece? Os fármacos indicados pelos psiquiatras responsáveis preparam o campo para a atuação do psicólogo, terapeuta. Entendeu? Então, essa combinação ela é fantástica. Quando dá certo,
Quando há uma relação positiva, uma relação harmoniosa, né, dá tudo certo. Doutor, eu quero aqui fazer um agradecimento especial. O doutor Zé Roberto, gente, a partir do próximo final de semana, da próxima sexta-feira, não vai poder mais estar conosco aqui no programa. Isso. Mas nós já temos uma outra pessoa, não é? Uma profissional da área, uma psicóloga, que vai estar conosco aqui já no quadro a partir da próxima sexta-feira. Eu quero agradecê-lo pela disponibilidade, sei dos seus compromissos, não é? O senhor, além de psicólogo e neuropsicólogo, é também pastor evangélico, tem seus compromissos, mas reservou um tempinho para estar conosco aqui nesse quadro. Então, desde já, muito obrigado e desejar sucesso e dizer que estaremos sempre aqui à disposição. Qualquer informação, qualquer momento, a hora que o senhor quiser aparecer por aqui para poder bater um papo com a gente, trazer mais informações, será um prazer muito grande tê-lo aqui. Confesso que fico triste o senhor não poder mais estar aqui participando conosco do quadro, mas compreendo também os seus compromissos, sei que não é fácil, a correria é grande. Dito isso, muito obrigado mais uma vez. Eu aqui agradeço, Clevane, pela oportunidade, pelo convite, né, que o Nivaldo me fez. Eu estou aberto a convites esporádicos, né? Não dá para ter esse compromisso direto, porque o compromisso aqui é outra coisa. Olha, né? Aqui, a voz do povo é a voz de Deus. Diz aqui o internauta, vamos fazer um abaixo-assinado a partir de hoje, para ele não sair. Tá vendo? Obrigado pelo respeito, pelo carinho, mas eu tenho tantas outras coisas. Eu sei que é apenas 30 minutos, mas 30 minutos para mim termina desajustando a minha dinâmica, na minha dinâmica. Então, eu deixo oportunidade para outras pessoas, inclusive sei quem é a pessoa competentíssima, né? E eu sei que vai ser muito bom. Ela também é da área da análise de comportamento e ela é fantástica, é uma jovem fantástica, competentíssima, como eu já disse, né? E a minha amiga também, né? E ela tem um tempo, creio que tem um tempo mais disponível do que o meu. Eu agradeço a você, agradeço ao Nivaldo e ao carinho dos seus internautas e ouvintes, né? Muito obrigado, doutor José Roberto Lira, participando com a gente aqui, desejando para ele aqui todo sucesso do mundo. A gente vai também colocando aqui um ponto final. 2 horas, infelizmente, não dá tempo a gente trazer nem as matérias do esporte, porque a hora foi embora e a gente tinha que conversar com ele. Esse é um assunto muito importante e aqui fica, não é, uma dica. Em uma situação que você se encaixa dentro daquilo que colocou aqui o doutor Zé Roberto, nesse tema de hoje, procure um profissional. Procure o profissional, o psicólogo, psiquiatra, enfim, o neuropsicólogo para poder você fazer o tratamento. É interessante que você esteja bem de corpo, alma, espírito, obviamente, mas a mente tem que funcionar 100%. Sem a mente funcionando, nada funciona. Essa é que é a grande realidade. Mais uma vez, muito obrigado aqui ao doutor José Roberto Lira, psicólogo, clínico, analista do comportamento e neuropsicólogo, que nos deu esse prazer de estar durante esses dias aqui no programa Microfone Aberto, mas a partir da próxima sexta-feira, meu caro Nivaldo Guimarães, vou deixar para você a honra de anunciar o próximo profissional que vai estar conosco aqui a partir da próxima sexta-feira. Muito bem, como eu já frisei, agradecendo ao doutor Roberto Lira, teremos a doutora Janaína Carla, uma grande profissional da mesma linha comportamental, que com muito prazer a gente convidou e ela aceitou de pronto e com certeza estará aqui na próxima sexta-feira, trazendo também um conteúdo muito importante para os nossos amigos e amigas do rádio. Muito bem, tá certo então, Nivaldo Guimarães. Minha gente, dito isso, chegamos aqui ao final do nosso quadro do programa, que é Saúde Emocional. Você ouviu Saúde Emocional, com o psicólogo comportamental José Roberto Lira. Microfone aberto.